Pequenos sussurros nos ouvidos certos fazem toda a diferença, especialmente em uma cidade como Austin. Não demorou muito para que esses sussurros se transformassem em problemas reais para Neil e sua academia. As inspeções estavam acontecendo com mais frequência, os clientes estavam começando a ficar nervosos e logo, o mundinho perfeito de Neil estava começando a rachar. Foi o começo do que eu tinha em mente, um colapso lento e doloroso para o homem que pensou que poderia tomar o que era meu. Enquanto Neil lutava para manter as coisas à tona, a situação de Betty piorava. Sem o estúdio, ela estava tentando juntar trabalho freelance de yoga, mas não estava indo bem. Sua situação financeira, antes estável, estava começando a se desfazer. Ela não percebeu que eu já tinha começado a mover dinheiro discretamente de nossas contas conjuntas para contas que estavam somente em meu nome. Eu me certifiquei de que ela não percebesse no começo, deixando-a pensar que estava tudo bem. Eu até parei de pagar suas contas de cartão de crédito, deixando a dívida se acumular sem que ela percebesse. Ela estava distraída, tão envolvida em seu caso com Neil e seu desemprego repentino, que não estava prestando atenção às pequenas coisas, como o fato de que seu saldo bancário estava menor do que deveria, ou que sua pontuação de crédito estava lentamente caindo. Era tudo parte do plano. E estava funcionando. Betty começou a se apoiar mais em Neil, esperando que ele fosse a resposta para seus problemas. Mas quanto mais pressão ela colocava nele, mais o pequeno caso deles começou a se desgastar. O que começou como um romance excitante e proibido, estava se transformando em uma fonte de estresse e ansiedade. Neil não estava preparado para sustentar Betty financeiramente, e com sua academia sob fogo, ele estava perdendo o controle da situação também. Era quase perfeito. Eu assisti do lado de fora, enquanto as rachaduras no relacionamento deles começaram a aparecer. Betty ainda estava voltando para casa, ainda fingindo que estava tudo bem entre nós, mas eu podia ver em seus olhos, ela estava começando a sentir o peso de tudo caindo sobre ela. Ele não ficava muito em casa, sempre ocupado com amigos e faculdade, mas ele percebeu a tensão entre Betty e eu. Nossas conversas estavam tensas, o silêncio mais pesado do que costumava ser. A leveza habitual de Betty tinha desaparecido, e eu podia dizer que Bob estava começando a notar. Tudo veio à tona em um fim de semana, quando Neil veio até a casa sob o pretexto de consertar algo na garagem. Eu não estava lá na hora, mas Bob estava. Ele ouviu trechos da conversa deles, o suficiente para saber que Neil não era apenas um cara ajudando. Quando cheguei em casa mais tarde naquela noite, Bob estava estranhamente quieto. No jantar, ele mal disse uma palavra, seus olhos passando rapidamente entre Betty e eu, tentando ler a situação. Depois que Betty foi para a cama, Bob finalmente falou. Ele entrou na sala de estar, onde eu estava sentada com a TV ligada, mas mal prestando atenção. Pai, o que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz baixa, mas firme. Abaixei o volume e olhei para ele. O que quer dizer? Betty, presa em seus próprios problemas, não pareceu notar. Por enquanto, era o suficiente. Eu tinha plantado com sucesso a dúvida na mente de Bob, sem revelar a verdade completa. Eu precisava que ele ficasse do meu lado, ou pelo menos, não do lado dela. Quanto maior a distância entre ele e Betty, mais fácil seria para mim terminar o que comecei. O relacionamento de Betty e Neil continuou a azedar, e Betty começou a voltar para casa com uma mistura de frustração e estresse que ela tentava esconder, mas não conseguia conter. Ela mencionava coisas de passagem, problemas no trabalho, preocupações financeiras, mas mantinha suas explicações vagas. A mulher confiante que antes dominava o estúdio de yoga estava escorregando, e embora ela ainda não tivesse quebrado completamente, eu sabia que não demoraria muito. Eu podia vê-la se desfazendo aos poucos, mas mantive distância, fingindo não notar. Deixei que ela cozinhasse na bagunça que havia criado, esperando silenciosamente o momento certo para fazer meu próximo movimento. E por mais que eu odiasse colocá-lo naquela posição, eu precisava que ele ficasse fora disso. Eu precisava dele na lateral, longe da confusão em que Betty e eu estávamos. Enquanto Bob lutava com suas emoções, Betty estava completamente alheia. Ela não percebeu a distância crescente entre ela e nosso filho. Ela estava muito envolvida em seus próprios problemas, Neil, a academia, suas finanças.
Tudo estava caindo sobre ela, mas ela ainda não tinha percebido completamente o quão ruim as coisas tinham ficado. Ela mencionou de passagem uma noite que a academia de Neil estava com problemas. Ele está perdendo clientes, ela disse, tentando soar casual. Não sei o que está acontecendo, mas está afetando os negócios dele. Eu assenti, escondendo minha satisfação. Não precisei pedir detalhes a ela, eu já sabia. Os rumores que espalhei sobre violações do código de construção estavam funcionando. A academia de Neil estava sob constante escrutínio, e ele estava lutando para mantê-la unida. Isso fazia parte do plano. Lentamente e metodicamente, eu estava me certificando de que ambos sentiam a pressão. Mas, por mais satisfatório que fosse ver o negócio de Neil desmoronar, meu foco permaneceu em Beth. Eu tinha começado a tirar dinheiro das nossas contas conjuntas, drenando fundos das nossas economias, sem que ela percebesse. Ela estava tão distraída com os próprios problemas que nem tinha percebido o problema financeiro em que estava. Os cartões de crédito dela estavam estourando, as contas estavam se acumulando e ela mal conseguia se segurar. Eu a observei se debater, esperando o momento certo para revelar o quão fundo era o buraco em que ela estava. Uma noite, não muito depois da minha conversa com Bob, eu fiz meu movimento. Eu estava planejando isso por semanas, silenciosamente reunindo evidências do caso de Beth, drenando nossas finanças conjuntas e observando, enquanto o mundo dela lentamente desmoronava. Agora era a hora de confrontá-la. Esperei até que Bob tivesse saído para a noite, não querendo que ele estivesse por perto para o que estava prestes a acontecer. Beth estava na cozinha, rolando pelo telefone, provavelmente mandando mensagem para Neil novamente. Entrei e sentei-me à mesa em frente a ela. Precisamos conversar, eu disse. Ela olhou para cima, surpresa com a seriedade na minha voz. Sobre o quê? Sobre Neil, eu disse, observando seu rosto cuidadosamente. Sua expressão mudou instantaneamente. Ela congelou, seus olhos arregalados, enquanto a realização se aprofundava. O quê? Do que você está falando? Eu sei de tudo, eu disse, minha voz fria. Os textos. As fotos. As reuniões. Eu já sabia há algum tempo. Beth olhou para mim, sem palavras, seu rosto perdendo a cor. Ela não tentou negar. Ela sabia que tinha sido pega. Coloquei a mão na minha jaqueta e tirei a pasta que eu estava guardando, cheia de evidências que eu tinha reunido nas últimas semanas. Deslizei-o pela mesa, em direção a ela. Aqui estão todas as provas, eu disse calmamente. Tudo o que você fez. Beth abriu a pasta com as mãos trêmulas, seus olhos examinando as páginas, seu rosto ficando mais pálido a cada segundo que passava. Acho que acabou agora, Bob disse calmamente. Eu assenti. Tudo o que falta é ela assinar os papéis do divórcio. Bob olhou para o chão por um momento antes de falar novamente. Estou surpreso que ela não suspeitou que você soubesse, ele disse, balançando a cabeça. Quer dizer, eu notei que algo estava errado semanas atrás. Você pensaria que ela teria percebido. Eu me recostei na cadeira, considerando suas palavras. Ela estava muito envolvida no caso, eu respondi. Ela pensou que tinha tudo sob controle, eu acho. Bob disse, balançando a cabeça lentamente. Ela deve ter passado por isso por um longo tempo para ficar tão confortável. Ele não estava errado. Beth estava vivendo neste mundo de fantasia há meses, talvez até mais. Ela tinha ficado desleixada, relaxada demais, achando que conseguiria manter tudo escondido. Eu podia ver agora como ela tinha se deixado escorregar, acreditando que ela poderia fazer malabarismos com tudo sem que eu percebesse. Mas eu tinha notado. Eu tinha visto sinais, mesmo que eu não tivesse agido imediatamente. Por meses, eu estava colocando toda a minha energia em lidar com Beth, rastreando o caso dela, colocando as coisas em movimento para o divórcio. Eu tinha deixado meu negócio em segundo plano durante esse tempo, e isso ficou evidente. Eu era um contratante, afinal, e meu trabalho sempre foi minha fonte de estabilidade. Era hora de voltar a ele. Comecei a me concentrar novamente na minha empresa, mergulhando de volta nos projetos de renovação que eu estava acumulando enquanto estava distraído. Foi bom, como se uma parte de mim estivesse voltando ao normal.
Ainda havia muito para processar emocionalmente, mas me manter ocupado era a melhor maneira de lidar com isso. Uma tarde, depois de um longo dia em um canteiro de obras, dirigi pelo Distrito Central, uma parte da cidade que eu não costumava frequentar. Era uma área animada, cheia de restaurantes, cafés e pessoas aproveitando o sol em terraços ao ar livre. Quando passei por um dos restaurantes, o avistei. Neil. Ele estava trabalhando lá, correndo como um garçom, trazendo comida para os clientes sentados no terraço de verão. Eu observei por um momento, sem ser notado, enquanto ele corria de um lado para o outro, suando sob o sol da tarde. Era quase surreal vê-lo daquele jeito. Não muito tempo atrás, ele era o cara jovem e convencido que tinha roubado minha esposa. Agora, aqui estava ele, apenas mais um cara trabalhando em um restaurante, se esforçando para manter a cabeça fora d'água. Tenho que admitir que não senti nenhuma satisfação real em vê-lo daquele jeito, apenas uma espécie de indiferença fria. A vida estava começando a se acomodar em um novo ritmo. Betty tinha ido embora, e a casa estava mais silenciosa, mas não desconfortavelmente. Bob ainda morava em casa, mas não falávamos muito sobre Betty. Ele ligava para ela cerca de 2 vezes por semana no começo, para saber como ela estava em San Antônio. Depois, as ligações diminuíram para 1 vez por semana. Ele me disse algumas vezes que queria visitá-la lá, mas por enquanto, eram apenas palavras. Eu não o pressionei de nenhuma maneira. Bob também estava se mantendo ocupado com a escola. Recentemente, ele ganhou uma oportunidade de fazer um estágio na Ukon Waterbury. Ele partiria em 2 semanas, para ir para Connecticut para o programa. Eu estava orgulhoso dele. Isso lhe daria algum espaço para processar tudo sem o peso da situação pairando sobre ele. Quanto a mim, ainda havia muito o que fazer, financeiramente, emocionalmente. Isso era o suficiente por enquanto. E quanto ao resto? Viria com o tempo.